Novamente, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Nós seguiremos nesse nosso percurso, nessa série em Neemias, hoje no capítulo 3. Então, nós estamos estudando Neemias e trazendo pregações sobre o caminho do avivamento. E o sermão desta noite chamaremos de Vamos Trabalhar. Vamos trabalhar. Então, o capítulo 3 inteiro de Neemias traz as nossas reflexões desta noite, mas nós não o leremos inteiro. Por isso, eu vos convido, como eu falei esta manhã, e os desafio a lerem este capítulo todo. É um capítulo que vai tratar de bastante nome, local e até nome de portas, mas que é importante que nós também extraiamos algumas lições que Deus tem a nos dar com ele. Por isso vamos ler Neemias 3, apenas os primeiros versículos, versos de 1 a 5. Neemias 3, de 1 a 5, que diz: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. A cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço de seu senhor. Vamos orar novamente? Santo Deus, novamente estamos em oração perante Ti e novamente perante a Tua palavra. Nós dependemos de Ti, ensina-nos. Nós clamamos a Ti, pois não confiamos em nós, mas confiamos sim, estamos totalmente confiados no Teu Santo Espírito. Ó Deus, visita-nos em Teu Santo Espírito, aviva-nos, ó Deus, que os nossos ouvidos possam ouvir pelo Teu dom de nos ensinar. Que o nosso coração possa pulsar a Tua palavra por narrá-la e suspirá-la a nós, inspirados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Inunde-nos de Teu Santo Espírito, encha-nos do Teu Santo Espírito, dependemos de Ti, ó Deus. E nos ensine pela Tua palavra, alicerçados na Tua palavra e com os olhos fitos em Jesus Cristo, nosso Senhor. É em nome dele que oramos. Amém. Tem um filme que eu gosto muito, que eu acredito que poucos assistiram pelo menos inteiro ou já ouviram falar, alguns mais, mas O Senhor dos Anéis. É uma trilogia bem longa, mas em especial quero ressaltar o terceiro filme, Retorno do Rei. No primeiro filme é formada uma aliança, então uma sociedade que eles chamam, onde tem alguns valentes guerreiros, um sábio ancião, mas também alguns frágeis pequeninos. Eles formam essa sociedade para vencer o mal do seu tempo, podemos resumir assim. Só que chegando no terceiro filme, vemos cada um no seu lado, no seu lugar designado conforme a trama, entre vários problemas e dificuldades, mas cada um deles fazer a sua parte. Isso é magnífico. Então, os mais fortes lutam bravamente, o ancião com sabedoria lidera e conduz, e os pequeninos
são responsáveis e protagonistas por gigantes vitórias, também muito importantes. Então, nós vemos a maestria do seu autor, Tolkien, a conduzir uma história ao envolver personagens tão diferentes. Aos olhos nossos, muito desiguais, mas trabalhando juntos em enredos bem particulares de cada um, mas num grande objetivo. A história é magnífica ao fazer o desfecho depender de cada um deles. E isso é fantástico. Na genialidade do escritor ao entrelaçar todos como importantes, pequenos e grandes, poderosos e fracos, na sua história. Pois bem, há uma genialidade ainda muito superior e infinitamente superior que conta também uma história, mas a história principal de todas que nós conhecemos, a história de Cristo, Redentor, que vence e salva a sua igreja. O Deus que exibe a nossos olhos essa história, uma história emocionante do mundo, também conduz pessoas diferentes entre si, frágeis e falhas, para o desfecho que ele quer. Ele conduz o trabalho de muitos para demonstrar essa grande vitória que Jesus teve como nosso herói e protagonista da nossa história, esse Senhor Jesus Cristo. E é o trabalho de cada um destes que Deus envolve na sua hábil narrativa do universo. Essa, então, é a importância deste capítulo 3 que nós vamos destacar no desenrolar da história que nós vamos tratar. Como esse Deus, autor da maior de todas as histórias, envolve pequenos e frágeis com responsabilidades no meio da sua história. Pois bem, então que isso nos recobre que, através do trabalho de cada um de vocês, irmãos, do povo de Deus, Deus ainda fará muito na história para a glória de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um texto atípico. Existe muito mais disso na Escritura, vocês muito sabem, mas na nossa leitura anual, nossa leitura devocional, são textos um pouco mais difíceis de a gente tomar conclusões, ou às vezes até cansativos, porque narram muitos nomes, às vezes tem textos de genealogia, mas eu queria recobrar os irmãos, incentivá-los e motivá-los a não desprezar esses textos. Afinal, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se Deus prepara algo para te preparar para toda boa obra, sendo inspirado por Deus, esse texto também é inspirado e também tem uma parte na sua capacitação para boa obra. Então, tem exortação, tem lição. Então, esse texto, sim, tal qual toda a Escritura, ele é importante e nós precisamos ler e meditar nele. Não desprezem nenhum texto das Sagradas Escrituras. Não deixe a Bíblia para viver apenas de uma caixinha de promessas. Vocês sabem bem daquela caixinha que tinha alguns versículos seletos da Bíblia, apenas os que falavam bem a nosso próprio ego. Então, muitos abandonam a Bíblia, que traz versículos amplos, para algo restrito somente ao que ele quer ouvir aquele dia, como se isso fosse o necessário. Não abandonem as Escrituras em sua totalidade. Bom, então voltando ao nosso texto em Neemias 3, nós temos aquele contexto onde o povo havia sido vencido por inimigos, teve seu templo destruído, seu muro destruído, muitos foram levados como prisioneiros para país distante. Um século depois, estamos nesse texto, o povo retornou com dificuldades, sem muros de proteção, em grande vergonha e ruína. Este é o contexto. Neemias se comoveu. Neemias confessou os seus pecados e o seu povo. Orou pedindo orientação divina e ousou com coragem pedir ao rei dos persas
autorização e recursos para liderar a reconstrução. Voltou para Jerusalém e incentivou o povo a reconstruir. Incentivou o povo. Como? Só voltarmos em Neemias 2. Volte lá para Neemias 2, versículo 17, que diz: Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio ou vergonha. Vinde, reedifiquemos. A resposta do povo que ouve isso é sim. Vamos reedificar. Só que a resposta, não só da boca, mas das mãos deste povo, está neste capítulo 3. Este capítulo 3 é a resposta ao convite de vamos reedificar a cidade de Deus. Este capítulo 3, então, exibe 38 trabalhadores, grupos diferentes sendo citados, o povo se unindo para trabalhar. Então, nós aqui vamos ter 8 lições destes textos. Então, primeiro, lições de liderança e depois lições do povo. Então, vamos elencar 8 lições deste texto, trabalhando a liderança e o povo. Então, em primeiro aqui, as lições de liderança, as 3 primeiras lições que nós vamos trabalhar. Então, vamos considerar novamente o primeiro versículo do capítulo 3. Então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Lição número 1. O líder deve ser exemplo. Essa é muito conhecida, essa lição, e recobrada aqui logo no início do capítulo, pois começa com o sumo sacerdote. Começa com seus irmãos, os sacerdotes. Ou seja, o exemplo da liderança do povo está contido em arregaçar as mangas e trabalhar. Se nós fôssemos comparar, então, hoje, com a igreja, por exemplo, nós sabemos aqui que os homens de ensino, os pastores, os mestres, aqui estão arregaçando as mangas, pegando pedras, blocos, não estamos falando de pequenos tijolos, estamos falando de grandes e pesados blocos, carregando madeira pesada de portas, colocando-a no muro, consertando e encaixando ferrolhos e trancas. O trabalho, então, da liderança passa a inspirar o povo. Então, nós temos como destaque aqui já Eliasibe, o neto de Josué, não aquele Josué do livro de Josué, mas o Josué que estava com Zorobabel na reconstrução do templo. A sua família está aqui também se destacando na reconstrução dos muros. Sendo assim, nós estamos falando de algo aqui que exibe o trabalho e o ardor também vindo da liderança como exemplo para o povo, e isso nos é recobrado. Obviamente, nós não estamos aqui falando em desacordo com Atos que os pastores ou aqueles que são incumbidos da palavra e da oração vão se atarefar com coisas corriqueiras, como a Bíblia mesmo sugere não fazer. Mas aqui nós estamos falando de um enredo totalmente especial. Se fôssemos comparar, seria um mutirão. E poderia os nossos líderes pedir um mutirão e não comparecerem? Poderiam os nossos líderes cobrar um projeto especial e não estarem suando a sua testa e arregaçando as suas mangas junto com os seus liderados? Então, quando nós temos uma situação atípica e um esforço especial em qualquer coisa, os líderes devem ser os primeiros a estarem lá, oferecendo as suas forças. Aqui nós vemos ainda no texto, apenas para destacar, a porta das ovelhas,
que é consagrada. A porta das ovelhas é justamente aquela que levava ao templo, sendo o caminho natural dos animais que iriam para sacrifício. Então é o próprio trabalho dos sacerdotes que vai ser destacado através daquela porta. E por isso o compromisso deles ali e a consagração dessa porta, que é separada então para o caminho do sacrifício, algo tão especial para o povo. Sendo aí possível essa comparação aí, com o nosso coração que recebe o Cordeiro de Deus, que por esta porta entra em nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com o seu sacrifício. Lembremos, não há nada melhor que o exemplo do líder, Jesus Cristo, para nós. Então, Filipenses 2, de 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o que é cobrado de nós? Olhar para Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se o honrado líder dos líderes, rei dos reis e senhor dos senhores, tomou forma de servo e se tornou exemplo para nós, quanto nós ainda com os nossos líderes não devemos também nos humilhar, também servir, também dobrar joelhos e lavar os pés dos nossos irmãos. Como exemplo de entrega de Cristo, vamos trabalhar. Segunda lição que nós temos, destaco no versículo 2, mas tantos outros versículos desse capítulo. Lendo o versículo 2, junto a ele edificaram os homens de Jericó, também. Ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Aqui apenas destacando que junto a ele e também ao seu lado, ou seja, lição número 2, o líder deve buscar a harmonia dos liderados. Seus liderados não estão em competição. Aqui nós estamos falando da reconstrução do muro. E o muro depende de inteiramente ser fechado. Cada um, então, faria a sua parte buscando uma harmonia. E o capítulo inteiro vai seguir com essas palavras, que ressaltam a harmonia. Junto a ele, ao seu lado, depois dele, entre. Ou seja, exibe não só um trabalho em equipe, mas um harmônico trabalho em equipe. Uma harmonia entre os trabalhos. Então, nós temos uma organização visível aqui. Estes termos evidenciam essa organização, várias tarefas, uma mesma obra. Então, nós temos aqui um muro a ser construído, que depende de várias mãos e várias localidades. Então, como garantir, por exemplo, que ninguém deixe de fazer uma parte, se não organizando todo o trabalho? Como garantir que você não vai até a parte de alguém e faça lá e deixe a sua? Ou que alguém se desloque para longe para fazer uma parte que não lhe compete? Então precisa de uma organização clara e uma harmonia entre os trabalhos para que não sejam vulneráveis. Somente com uma liderança que considere a necessidade de todos e uma organização do trabalho de todos para não entrar em conflito, nós providenciaremos isso. E o nosso Senhor exibe isso de uma forma perfeita. É isso que ele faz na igreja. Em Efésios 4, 15 e 16, nós vemos isso. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nosso líder é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Estamos falando de uma construção, e uma construção muito especial, que precisa de uma colaboração de cada um. Não um querendo fazer a parte do outro, mas que uma liderança saiba identificar e inspirar que cada um faça a sua parte. E a melhor liderança que capacita isso e garante isso na sua igreja é a liderança do nosso Senhor Jesus Cristo. E confiamos que essa liderança não falha. Se ela não falha,
A igreja tem seguido este líder e buscado seus dons para cooperarem uns com os outros, bem ajustados, consolidados em justa cooperação? Então, com o exemplo dessa cooperação em Cristo e no corpo de Cristo, vamos trabalhar. Ainda há uma terceira lição. O líder deve saber lidar com frustrações. Lidar com frustrações. Versículo 5. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Nobres rejeitaram o trabalho. Este capítulo está exaltando a unidade. É uma exaltação da unidade a serviço da cidade de Deus. Mas ele não disfarça, não deixa de citar a resistência de alguns em participar deste mesmo trabalho. Inclusive não quaisquer, mas homens influentes em meio ao povo. Especificamente, nobres tecoitas. Bom, no hebraico aqui, estes homens não sujeitaram o pescoço ao serviço, por causa do jugo que era colocado para o trabalho dos bois. Então eles não estavam dispostos a oferecer-se para esta liderança desse trabalho junto com outros. De alguma forma eles não se curvaram ao trabalho. Eles não se ofereceram a se prostrar e trabalhar. Então, há nobres que não aceitam o serviço. Há pessoas que não se dobram para o trabalho. Há quem não se empenhe. Pessoas que não entregam o seu pescoço a um jugo de igualdade aos pequenos e fracos irmãos que estão lá, suando e trabalhando. Há quem não goste da liderança e por isso rejeita o trabalho. E o líder deve saber lidar com essas frustrações. O líder que tem seus projetos deve entender que, se muitos não aderem, ele deve celebrar os que aderiram. Ele deve continuar inspirando e exortando, sabendo que será assim sempre. Que o sucesso não está medido pela quantidade que adere, mas na sua fidelidade ao que ele está propondo a adesão. A continuar fiel à palavra de Deus, exortar, chamar, inspirar, mas sabendo que não depende dele quem não deseja fazer. E mesmo assim, continuar firme no propósito de servir e inspirar irmãos. Haverá sim o tempo em que todos hão de prestar contas pela contínua rejeição do trabalho e de suas responsabilidades. Mas o líder mais influente, o líder mais perfeito, o líder mais importante da história, foi também o mais desprezado de todos. E soube oferecer misericórdia para quem tanto o rejeitou. Em Isaías 53, versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Imagine se o sucesso vieram todos os que eu queria. Para um Jesus que é o Senhor de todo o sucesso. E na cruz ele foi abandonado pelos seus seguidores. Um Jesus que foi rejeitado através dos nossos pecados e morto por eles. Esse é o nosso líder. Então, o nosso exemplo é fidelidade a Deus e a sua palavra. Colocar-se sempre a inspirar pessoas a seguirem a palavra fielmente. Sermos cativos à palavra. E mesmo que pessoas rejeitem e se ergam contra, seguindo ao líder Jesus Cristo, permanecermos firmes. A liderança, então, deve saber lidar com frustrações, com pessoas que rejeitam. Com graça e misericórdia de Jesus, vamos trabalhar. Mesmo em meio a frustrações, vamos trabalhar. Seguindo agora lições que nós temos com o povo,
povo de Deus trabalhando também traz valiosas lições aqui no texto. Primeiro, a lição 4 aqui da nossa lista. O empenho familiar beneficia a igreja. Versículo 10. Versículo 10 diz: ao seu lado reparou Jedaías, filho de Arumaf, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Ratos, filho de Razabneias. Bom, o destaque aqui é defronte à sua casa. Esse padrão nós podemos encontrar aqui em Neemias, que cada um trabalha próximo ou de frente à sua casa e aplicar ao trabalho desse povo como boa gestão da liderança. Mas seria um desperdício mesmo que você trabalhasse num lugar muito longe da sua casa e outro que mora longe trabalhasse perto da sua casa. Desperdício de recurso, de tempo, num momento tão delicado assim, como aquela situação de miséria do povo. Então, há outro também motivo para cada um trabalhar de frente à sua casa. A motivação de trabalhar é intensificada ao pensar em trabalhar para a sua família. A motivação de trabalhar é intensificada no que tange a nossa família, naturalmente, pelo que Deus criou, pelo que Deus ordenou como família, é intensificado o nosso sacrifício em prol da nossa família. Se nós fôssemos comparar, ainda que desleixados, nós trabalhamos mais intensamente pela nossa família do que por desconhecidos. Ou estamos muito enganados em fatal erro. Então, se precisamos então de um muro para defender a cidade, antes ainda, você precisa defender a sua casa. Você precisa defender a sua família. Então, nada melhor que começar na proximidade da sua casa. Se cada um proteger o seu lar, quase todo muro estará feito. Quase todo muro estará feito. As portas necessárias estarão postas se cada um cuidar da sua família, da sua casa. Não somos diferentes, a igreja depende disso. E essa igreja professa a necessidade de você tratar prioritariamente com sua família. A igreja conta com pessoas que devem priorizar suas famílias, cuidar dos seus e trazê-los à igreja. Se ignorar a família, dificilmente servirá adequadamente aqui na igreja. Como diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. O discipulado começa em casa. A proteção do seu lar é importante para a proteção da cidade de Deus. A proteção do seu lar é importante para a proteção da igreja. Recobramos isso com a Sara hoje. Nós estamos falando que começa com os pais ensinando os filhos. Começa com a sua casa. E isso transbordará na igreja. Se você despreza o ensino e o discipulado no seu lar, você falha com o seu lar e deixa vulnerável a igreja a partir do seu lar. Então, a começar em nossas casas, como Jesus ordena, vamos trabalhar, vamos discipular, vamos ensinar as Escrituras, arregassem as mangas, curvem os seus joelhos perante Deus, chorem por suas famílias, trabalhem pela salvação dos seus, vivam intensamente o discipulado da sua casa. É o primeiro ambiente onde você precisa lutar, você precisa resistir a Satanás, você precisa ensinar as Escrituras, que elas estejam marcadas em todo lugar na sua casa, no seu deitar, no seu levantar, no seu andar, no seu parar, que seja através das Escrituras. A começar de um discipulado da nossa própria família, vamos trabalhar. A lição 5 que nós temos desse texto
é bem atual nos dias de hoje. Mas a Bíblia, como um livro sempre atual, traz: o trabalho feminino é importante. O trabalho feminino é importante. Então, versículo 12. Versículo 12 diz: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e suas filhas. Ele e suas filhas. Olha, num texto que fala tanto sobre trabalho físico e trabalho de homens, destaca aqui ele e suas filhas. A Bíblia faz questão de citar as mulheres que estão trabalhando aqui nesta mesma obra. O texto destaca a participação feminina, especialmente essas mulheres aqui citadas. Então, o trabalho físico, obviamente, ele é típico de homens, historicamente. E hoje em dia também é só pegar estatísticas. O trabalho que exige mais físico, obviamente por biologia, tende a ser típico de homens. Mas não é somente de homens. E nós podemos confirmar, não só em toda a história da Bíblia, mas da igreja e desta igreja, que nos momentos de sacrifício, mulheres estão sempre dispostas a se sacrificar. Nas Escrituras, há sempre necessidade, então, de colocar-se à brecha e de arregaçar as mangas. E nós vemos continuamente mulheres que estão dispostas a isso. Nós podemos citar desde da mãe de Moisés e antes disso ainda, das parteiras hebreias, salvando suas famílias, salvando os filhos do seu povo, do povo de Deus. Mulheres se colocando ao trabalho, liderando o exército ou profetizando como Débora, crendo e salvando vidas ao esconder os espias, como Raabe, servindo lealmente e trabalhando como Ruth, trabalhando para o bem da sua família, debilitada naquele momento com sua sogra, orando e consagrando como Ana, salvando o povo com inteligência, como Esther, crendo, obedecendo e meditando em seu coração, como Maria. Tantas outras mulheres centrais nas Escrituras, tantas vezes sendo protagonistas de livramentos do povo de Deus e relevantes para a história do Salvador deste povo, Jesus Cristo. O trabalho feminino é imprescindível na Igreja de Cristo. Em Gálatas 3:28 é dito: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há diferença de valor entre homens e mulheres. Por mais que há papéis diferentes, há valor igual. E ambos são plenamente valorosos no trabalho cristão e são chamados a trabalhar para a glória de Deus. Nós temos visto isso nesta igreja. Mulheres corajosas, voluntariosas, que são valorosas em diversos trabalhos há anos nessa igreja. Em todo tipo de enfrentamento, vemos mulheres prontas para o sacrifício. Nós vemos, e se formos destacar, posso estar enganado aqui, mas numa breve reflexão, se formos destacar tantos pilares no dia a dia dessa igreja durante as últimas décadas, teremos talvez tantos ou mais nomes que mulheres que se sacrificaram nessa igreja para o trabalho cristão do que homens. Isso nos recobra a necessidade de homens arregaçarem as mangas, mas nos mostra também o quanto é imprescindível o trabalho feminino. A lição 6, finalizando este exemplo das verdadeiras servas de Jesus, que nos chama a trabalhar, a lição 6 fala que o trabalho transborda paredes. O trabalho transborda paredes. Então, voltando ao versículo já lido, versículo 2, podendo ser o 5 ou 7, mas o 2 diz que junto a ele edificaram os homens de Jericó, mas podíamos chamar no versículo 5 os homens de Tecoa, ou os tecoitas.
Ou no versículo 7, os homens de Gibeão ou Mispa, estamos falando de outras cidades. Não é só os que moram em Jerusalém, mas de outras cidades foram chamados, encorajados e pela fé vieram a construir o que não é a sua própria cidade, mas ainda assim é a cidade do seu rei. Então eles saem dos seus lugares e auxiliam em outra cidade. Eles sabem da importância da cidade do rei Davi para a história da redenção, então está alicerçada a fé esse trabalho, não somente a comodidade. E a fé os moveu para sair do seu conforto e voluntar-se à obra. O trabalho do reino de Deus inclui ser inspirado a fazer obras maiores do que aquelas que tem nessas paredes aqui. Então, trabalhos perto, mas também trabalhos longe. E nós cantamos isso em missões, nós citamos isso na nossa campanha de missões, no nosso convite a ofertar por missões. Missões é pensar além das paredes. Ou nós, por exemplo, tivemos concílio ontem de 2 novos pastores que serão consagrados por suas igrejas nas próximas semanas, onde reunimos pastores de várias igrejas, transpondo as paredes da própria igreja local e servindo umas às outras. Ou seja, não podemos nos fechar simplesmente à igreja local e ignorar as necessidades do reino em toda a terra ou da igreja universal. Como diz João 10,16, Jesus mesmo tem essa consciência e nos mostra a universalidade da igreja, dizendo em João 10,16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O trabalho excede a localidade. O trabalho é levar a mensagem de Cristo a todos os povos, línguas, tribos e nações. O trabalho é glorificar a Deus em toda a face da terra e que todos juntos proclamem um só nome, Jesus. Então, com o exemplo de buscar aos de perto e aos de longe, o exemplo de Jesus principalmente, vamos trabalhar. A lição 7 diz que Deus usa todo tipo de pessoa. O versículo 8 mostra: ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao muro largo. Versículo 17. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e, ao seu lado, Hazabias, maioral da metade do distrito de Keila. Sacerdotes, levitas, pessoas simples e maiorais de distritos, perfumistas, ourives, Deus usa todos. A igreja é um lugar de diversidade. Temos aqui diversas profissões. Você já parou para pensar no tanto de pessoas que têm conhecimento diferente e especialidades tão amplas aqui no nosso meio? Nós temos diversos pensamentos, nós temos uma diversidade até de fé em pequenas e secundárias diferenças. Mesmo apesar das nossas diferenças, todos somos usados por Deus. Nossas diferenças não impedem de trabalharmos juntos. Como Colossenses 3,11 diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Há uma união completa em Cristo. Alguém que une do trabalho mais simples ao mais complexo. Homem e mulher. Alguém que une diferentes pensamentos e capacidades, diferentes rendas entre ricos e pobres. Um que consegue unir as pessoas mais distintas deste mundo, Jesus Cristo.
e a partir de estarem em Cristo são iguais e igualmente honradas pelo mérito que há em Cristo e a bondade dele jorrada em nós. Todos, despindo as nossas diferenças, vestimos uma mesma veste de justiça completa, as vestes ensanguentadas, mais alvas do que a neve de Jesus Cristo. Cristo nos une. Essa união supera quaisquer diferenças e nos faz trabalharmos juntos para a glória de Deus. Com a união de pessoas diferentes, união que há somente na cruz de Cristo. Vamos trabalhar. E a última lição, lição 8, haverá empenho desigual. Versículo 20. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Bom, aqui nós vemos Baruque com um grande ardor. Nem todos que trabalham têm o mesmo desempenho. Para uns vai custar muito ardor. Uns colocam portas, outros fazem muros, outros fazem grande parte do muro e ainda assim assentam portas. Gente grande fazendo algo, gente humilde fazendo muito. O trabalho é assim. Todos que trabalhavam com o coração dedicado são elogiados e lembrados por Deus. Todos eles. Todos estão na mesma lista, desde o sumo sacerdote até alguém que não será mais citado. Todos estão aqui e são elogiados e lembrados por Deus através do escrito de Esdras aqui, mas através de Cristo hoje são lembrados. Deus não se esquece da sua contribuição. Deus não se esquece do seu ardor, irmão. Deus não se esquece do seu trabalho. Se alguém contribui com milhões e milhões por ter essa capacidade, e outro com moedas, por ser tudo que ele tem, ambos são importantes e louváveis perante Deus. Lembre-se de Lucas 21, de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. Que diz, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Entre forças diferentes, todos são importantes. Cada esforço é importante. Cada coração aplicado à obra é importante. O seu trabalho é importante. Não importa o quanto você se julga ou se compara dentro da igreja. Olha, tanta pessoa é muito mais poderosa que eu e pode ofertar. Você pode ofertar. Se você é salvo e remido por Cristo, você é capacitado a ofertar. E não importa quão simples perante os seus olhos é o que você oferece. Perante Deus, Ele sabe se o seu coração está na sua oferta, se o seu coração está no tempo dedicado, se o seu coração está no conhecimento que você oferece, nas palavras de carinho que você dedica, no tempo que você tem a olhar e cumprimentar um irmão. Aquilo que você tem a oferecer, por mais simples, é muito precioso perante os olhos do nosso Salvador Jesus Cristo. Você deve ser encorajado a oferecer da sua simplicidade. Assim, cada um faz sua parte. Nenhum deve ser ignorado entre nós. Como diz em 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então nós dependemos do trabalho coletivo. Nós dependemos de cada um de vocês. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos. Com dons diferentes, com características diferentes,
com habilidades diferentes, com proporções diferentes. Mas cada um é importante e nenhum é desprezado. E essa igreja tem sofrido e tem tropeçado porque depende de muitos, como Deus orquestrou, e muitos têm se omitido. Seria muito melhor se o muro fosse construído cada um participando dele. Seria muito melhor se a cidade de Deus contasse com a multiforme graça que Deus tem operado. Mas quem tem escondido o seu talento? Em 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um com o que tem. Todos foram capacitados por Deus, todo aquele que creu em Cristo. Para concluir, então, nós precisamos aplicar em nossos corações algumas coisas. A primeira delas, a edificação do muro está no processo de edificação do povo de Deus. Esse muro de pedras aqui citado no texto será novamente derrubado. E ele não tem total importância. O povo está sendo edificado. E o povo é edificado para a eternidade, alicerçado em Cristo, como diz 1 Pedro 2, de 4 a 5, que diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vocês são edificados. Não estamos falando de pedras. Nós não estamos falando simplesmente de coisas físicas aqui que vão passar, mas estamos falando de almas eternas, de uma reconstrução eterna, que é a nova Jerusalém, a nova cidade de Cristo. Que proveito há se nós construirmos algo que não serve verdadeiramente à igreja de Cristo? Se nós edificarmos algo que não é eterno? Se não formos participantes deste reino eterno que está sendo construído em Cristo, edificando nós uns aos outros? Nós comentamos hoje um projeto que deve ficar na oração e no pensamento dos irmãos sobre um possível ar-condicionado. E todo aquele que está com calor, diga amém. Mas entendam, muito mais do que refrigerar corpos, nós precisamos do refrigério das almas. Quantos de nós têm padecido precisando de acalento? E nós temos trazido refrigério em edificação espiritual para as pessoas, com as nossas vidas, nossas palavras, nosso serviço aqui na igreja? Como você tem edificado as coisas eternas? Como segunda aplicação, como o seu nome será registrado na edificação da cidade de Deus? A pergunta deve ser extremamente íntima. Como o seu nome está sendo citado? Responda sinceramente consigo mesmo. É interessante isso. Deus registra um capítulo que cita nomes. Por exemplo, verso 25 cita Palau. Palau trabalhou. Ele não é citado antes na Bíblia, ele não vai ser citado mais depois. Só ali. Ele não fez mais do que a sua parte. E Deus inspirou Esdras para registrá-lo aqui. Não confundam, tá? Por mais que o nome é Neemias, aqui quem escreveu é Esdras. Pode ter alguém falando, é Neemias, já passamos de Esdras. É Esdras que escreveu. Então, Deus quis o nome de Palau especificamente aqui, não só o dele, mas dando como exemplo, para ser parte da revelação da salvação do seu povo, para ser a sua palavra revelada ao seu povo. Deus honrou o trabalho da sua parte de Palau. Deus honra o nosso trabalho, por mais simples que seja. Qual tem sido o seu trabalho? Você pertence a qual grupo aqui? Os que trabalham ou os nobres que não servem? Como Deus registraria as obras das suas mãos nessa igreja?
e o amor do seu coração ao povo de Deus? Como estaria sendo citado nos autos do serviço aos fracos neste local, o que você tem feito com as suas mãos? Passaríamos aqui um bom tempo se nós saudavelmente também lembrarmos de nomes dos que têm feito coisas aqui na igreja. Desde Ciro Dutra, a Caio, a irmã Eliette. Se nós citarmos grupos, desde os departamentos, músicos, voluntários da limpeza, que sejam os ensinadores ou participadores do pequeno grupo, participantes dos pequenos grupos, ou aqueles que se juntam para orar, ou quem faz a ornamentação, ou quem faz a manutenção, ou qualquer um que nós possamos esquecer dos nomes ou dos que têm trabalhado. Tantos têm feito, tantos têm servido. Não está nos cargos, mas no serviço. Não na propaganda em si do que tem feito, mas no amor às pessoas, que faz de você alguém que oferta o seu tempo, que faz de você alguém que oferta a si mesmo em sacrifício espiritual agradável a Deus, edificando a sua igreja. Acreditem, seu nome está registrado no coração de Deus. Deus é um Deus que trata o seu povo por nomes. Deus conhece cada um de vocês. Você tem servido ou prossegue mentindo a si mesmo sobre ser igreja? E última aplicação. Ainda há tempo para trabalhar. Mateus 21, 28 a 31, parte A, diz: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Você pode, por qualquer motivo, ter até hoje deixado de trabalhar. Se por não ter amor aos irmãos, ou ter se afastado da palavra e perdido o fervor, ou ter desprezo pela liderança, que é totalmente possível também entre tantos pecados que todos nós cometemos. Há tempo para mudar. Há tempo para mudar. Há tempo para trabalhar. Trabalhar é ir, não falar que vai. Há tempo de ir. Há tempo de arregaçar as mangas e fazer. Há tempo de edificar esses irmãos que precisam de você. Há tempo de servir a Cristo e edificar a sua igreja. E quem te convida não sou eu, é Cristo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tenha coragem. Deus o capacita. O Espírito distribui dons. E Deus te chama. Vamos trabalhar. Vamos servir esses irmãos, vamos cuidar destes pequeninos, vamos instruir na palavra, vamos motivar, vamos participar, vamos trabalhar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Faz tempo que não professamos este verso. Se encontra em 1 Coríntios 15, 58, mas essa forma com que esta igreja decorou não é exatamente a da ARA e nem da ACF. Então vamos professá-la da qual nós decoramos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus,